gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, ele é um dos livros proféticos no Antigo Testamento. Poderíamos com certeza dizer que Daniel, ele seria uma espécie de o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de revelações, palavras que Deus trouxe ao seu povo, que haveriam de acontecer e se desenrolar no decorrer da história. No capítulo 3, versículo 1, começa na minha tradução, eu uso a nova versão internacional, diz assim, conta a história do rei Nabucodonosor. Diz o verso 1 que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Para que você possa ter um pouquinho de ideia do tamanho desta imagem, ela era só um pouquinho, talvez uns 5 metros menor do que a estátua que conhecemos no Brasil, conhecida como o Cristo Redentor, que fica no Corcovado, no Rio de Janeiro. Esta estátua ela era muito grande. Depois que ele fez esta imagem, ele convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. É importante você parar para pensar um pouquinho nessa lista que Nabucodonosor convoca. Alguns nomes são diferentes dos nomes que nós habitualmente usamos e estamos acostumados. Mas note alguns detalhes que Nabucodonosor ele convoca as autoridades da sua época. Ele era um imperador, era ele que governava, era ele que presidia a nação. E aí ele resolve então chamar essas autoridades, ele convoca os prefeitos, os governadores, os conselheiros. Esses são termos que nós conhecemos. Talvez difira um pouco, ou seja um pouco diferente da atuação do que são eles nos dias de hoje e do que eram eles nos dias de Nabucodonosor. Mas eram autoridades que governavam sobre o povo. Chamou os tesoureiros, ou seja, os responsáveis pelas finanças, chamou os juízes, o Supremo Tribunal da época, a corte, os magistrados e todas as autoridades de cada província para assistirem à dedicação da imagem que ele mandou erguer. Aqui nós podemos ver que o que ele estava por fazer ia de encontro, ia de frente com o que Deus, na sua palavra, deixou muito claro para o seu povo, quando ele falou que ele não divide a glória dele com mais ninguém. Toda vez que Israel levantava, nós lembramos quando Israel, assim que Moisés subiu ao monte para ter
um momento onde Deus entregaria as leis para Moisés entregar ao povo. Israel, eles se prostituíram espiritualmente. Quando Moisés desce do monte, depois de dias, ele, já avisado pelo Senhor, dizendo: olha, desça, porque está acontecendo um alarido de festa no arraial do seu povo. E Moisés desce e vê que o que está acontecendo, o povo pede a Arão, irmão de Moisés, sacerdote, para que levantasse e construísse um ídolo, que eles pudessem adorar, porque eles pudessem se prostrar, que eles pudessem venerar. E eles então, eles ferem o coração de Deus, quando eles levantam este ídolo, porque Deus diz que Ele abomina a idolatria. Deus, Ele não quer. É muito fácil de nós entendermos, se nós lermos a palavra de Deus em Êxodo, nós vamos ver que Deus é claro nos mandamentos que Ele dá ao povo. Não terás para si, imagens de escultura. Nada semelhante ao que há no céu ou na terra, nada, não quero. Deus não divide a glória dEle. Quando o povo buscou estar adorando, ele estava se prostituindo, ele estava adulterando espiritualmente, ele estava traindo a Deus. Toda vez que nós colocamos algo na nossa vida que toma o lugar de Deus, aquilo é um ídolo. Bem, nos dias de Daniel, do profeta Daniel, esse imperador chamado Nabucodonosor, ele constrói esta estátua, esse ídolo, e no grande dia da sua inauguração, convoca todas as autoridades do país para essa inauguração. No verso 4, diz que o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Talvez um oficial da época, um oficial que foi a cada província, a cada lugar. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Se você parar para pensar, você vai ver que algo muito ruim estava por acontecer. Aqueles que tinham o poder, a autoridade, o governo, estavam agora se levantando contra Deus, estavam agora se levantando contra os princípios de Deus, estavam se levantando contra o povo que adorava somente a Deus. Estava colocando espécies de algemas, de prisões, de pesos, de amarras sobre o povo, fazendo com que o povo tomasse uma decisão de trair o seu Deus, de virar as costas para o seu Deus. Verso 6: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Aqui há um decreto do rei, há um decreto dos governantes da época, ou do imperador governante da época. Um decreto que trazia prejuízo sobre o povo de Deus. Eu não sei se você está entendendo alguma semelhança com algumas coisas que nós estamos vendo nos nossos dias.
Eu não estou me referindo nesta hora sobre o momento triste, trágico, que a humanidade está sofrendo por conta de um vírus, por conta de uma pandemia. Eu estou me referindo agora a outra coisa. Eu estou me referindo agora à maneira como o nosso inimigo espiritual tem se levantado nos dias de hoje para amordaçar a igreja, para impedir a igreja de crer, para impedir a igreja de fazer a vontade de Deus, colocando peso, colocando medo, levantando as autoridades, levantando os magistrados, deturpando a Constituição que protege, as leis que protegem a sociedade e a igreja também, porque a igreja também é a sociedade, fazendo com que a igreja perca a sua função importante nesta terra, que é de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de buscar somente a Deus e jamais a outro, somente a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Voltando ao texto, por isso logo que ouviram o som da trombeta, olhe, aconteceu. O decreto veio, a ordem veio, a ameaça veio dizendo, olha, quem for pego desta maneira, quem não fizer, vai sofrer as consequências da desobediência à ordem do imperador. Eu quero aqui abrir um parêntese. E aqui eu quero abrir algo para fazer você pensar nesta noite. Aí na sua casa onde você está, Deus ensina na sua palavra a obediência. A obediência às autoridades, a obediência às leis da sociedade, às quais ainda nos dias de hoje nós nos submetemos. Mas a pergunta é, até onde vai esta obediência? E eu quero dizer a você, querido irmão, esta obediência ela vai até quando ela não fere o coração de Deus, até quando você não fere a vontade de Deus, até quando você não fere as ordens de Deus, o que agrada a Deus. Eu quero nesta noite trazer ao teu coração, chamar a sua atenção, querido irmão, porque nós estamos vivendo dias que se aproximam dos últimos dias da humanidade. Deus já tem recolhido alguns dos seus servos, alguns dos seus filhos. A igreja que tem permanecido, a igreja que tem ficado, e talvez não sei quanto tempo mais estaremos aqui, então eu posso dizer a igreja que ficará mais um tempo, esta igreja, ela precisa ser uma igreja fiel, uma igreja que não se dobra diante da vontade daquele que se levantará contra Cristo, que a Bíblia diz que é o anticristo. Uma igreja que não se dobrará, uma igreja que custe o que custar, mas ela se manterá íntegra, ela se manterá fiel à vontade de Deus, ela se manterá obediente à palavra de Deus. Querido irmão, eu não quero nesta noite com esta mensagem trazer, colocar sobre você nenhum peso de medo, de angústia, porque já não basta tudo que estamos vivendo, o que estamos passando, mas eu não posso de maneira alguma nessa noite simplesmente me calar diante desta palavra e esconder da igreja e de todos aqueles que estão ouvindo nesta noite, de que a palavra do Senhor nos alerta a estarmos preparados para os dias finais.
aonde a igreja sim será perseguida, aonde haverá tribulação. Vá comigo nesse momento, mantenha aí anotado esse texto, já voltamos para ele. Vá comigo, por favor, no livro agora profético do Novo Testamento, o livro das Revelações, o último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Abra lá no capítulo 2. Apocalipse 2. O livro do Apocalipse começa com algumas cartas escritas aos pastores de 7 igrejas importantes, as 7 igrejas do Apocalipse. E para cada igreja que o Senhor envia por meio do profeta João, esta carta ela tem uma exortação à igreja, um cuidado que a igreja tem, um alerta para a igreja, o cuidado que a igreja tem que ter com as coisas que estão acontecendo no nosso redor, ao nosso lado. E para todas estas igrejas, com exceção da igreja de Esmirna, que é a qual nós vamos ler sobre ela agora, esta foi a única igreja, e que os estudiosos da Bíblia concordam, que recebeu uma carta de Jesus, porém, nesta carta o Senhor não a exorta no sentido de algo que ela não está fazendo, como Ele fez com as outras. Segue aí, verso 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas são as palavras. Estas são as palavras daquele que é o primeiro, aleluia, e o último, o alfa e o ômega, que morreu e tornou a viver, aleluia. Conheço as tuas aflições. Olha só como Jesus começa dizendo a essa igreja. Preste atenção sobre esta igreja. Conheço as suas aflições. Era uma igreja que estava aflita, era uma igreja que estava vivendo um momento difícil da sua história. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Aqui nós vemos uma igreja, aqui cai por terra toda a ideia que se prega nos dias de hoje, em muitos lugares, sobre a prosperidade. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Era uma igreja que estava passando por um momento de aflição e um momento de escassez, um momento de dificuldade financeira, um momento de desemprego, um momento onde estava faltando recursos. Porém, Jesus dizendo a essa igreja: porém vocês são ricos. Ah, meu Deus. Conheço vocês. Jesus está dizendo que Ele conhecia essa igreja. Conheço as aflições, eu sei que vocês estão passando nesses dias, eu sei da sua pobreza, mas eu quero dizer algo a vocês: vocês são ricos. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Falam que são do meu povo, mas não são. São mentirosos, enganadores, estão entre vocês, sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eu quero abrir aqui um parêntese e lembrar você que o livro de Apocalipse é um livro de revelações. Essas cartas já foram entregues ao seu destinatário
ao pastor da igreja. Na época, o pastor desta igreja, segundo os historiadores, era Policarpo. Sabe o que significa o nome do pastor desta igreja? Policarpo significa muito forte. Policarpo significa frutífero. A história diz que Policarpo foi discípulo do apóstolo João, muito consagrado, o principal pastor da igreja de Esmirna, durante o exílio de João em Pátimos, mas um homem que foi martirizado, um homem que foi morto. Sabe como? Foi levado à arena. Foi levado à arena. Serviu de zombaria, serviu de distração para os pecadores da época, da sua época. Foi levado à arena simplesmente, sabe por quê? Porque ele era servo do Alfa e do Ômega, ele era servo do Senhor Jesus Cristo, porque ele não negara o nome de Jesus, porque ele não, de maneira alguma, rejeitou se prostrar diante do poder de Jesus, mas foi ali fiel, se prostrou e se manteve prostrado todo o tempo, diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não teve medo, não teve vergonha, mas sabia que como um pastor da sua igreja, da igreja de Cristo, um dia ele haveria de prestar contas ao Senhor. Ao mesmo tempo que esta carta conta sobre a história desta igreja, ela também é um livro, ela também é uma carta profética, que joga luz, que lança luz, ilumina a igreja futura, que é eu e você, que somos nós. A igreja que estaria mais próxima ao final dos tempos, que sou eu e é você que está me ouvindo. A igreja do futuro, que seria uma igreja, como diz aqui a carta, uma igreja sofredora, como eu e você já estamos sofrendo. Como eu disse, eu não quero colocar no seu coração nenhum peso, medo, mas eu quero trazer ao teu coração esta palavra nessa noite, para que você receba ela com temor, porque esta igreja da qual o Senhor está falando, é a igreja que existe nos dias de hoje. Sou eu e você, somos nós, somos o povo do Senhor, e esta igreja é uma igreja que vai passar por um tempo difícil, e já começou este tempo, mas o Senhor, o noivo, aquele que venceu a morte, aquele que a morte não pôde com ele, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele olha para esta igreja sofredora e ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, porque eu vivo, eu reino, eu estou preparando o lugar, e ao mesmo tempo que estou fazendo isso, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Mas ele diz: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Todos nós sabemos, estudiosos da Bíblia, que esses 10 dias é um número profético. Se refere a 10 momentos vindouros, após esta carta, aonde esta igreja ela estaria sofrendo nos próximos anos, pelos próximos imperadores e governantes da época, que se levantariam contra essa igreja e lançariam muitos a morrer a morrer na arena dos leões. Saibam que o diabo vai fazer isso. Jesus está dizendo para a igreja dos dias de hoje: saibam que o diabo vai fazer isso. Saibam que Satanás vai se levantar para trazer provações, para trazer sofrimento.
vocês serão provados, vocês sofrerão perseguição. Mas sabe o que o Senhor diz a essa igreja? A única igreja que o Senhor não disse: olha, eu tenho contra vocês tal coisa. Dando a ideia para nós que era uma igreja que ele teve algo, um olhar diferenciado para ela. Ele disse para ela: sejam fiel até a morte. Esta palavra todos sabemos que na verdade ela deveria ser falada assim: seja fiel até, se necessário for, morrer pelo nome de Jesus. E eu lhes darei a coroa da vida. Ser fiel, querido irmão, o Senhor hoje está atrás daqueles que são fiéis. O Senhor está hoje atrás daqueles que vão ser levantados como fiéis ao Senhor. O Senhor quer despertar você a um fiel ao Senhor. Ele quer fazer de você hoje alguém que vai se levantar como um dos fiéis que não vão de maneira alguma desonrar, negar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas vão se manter fiel até, se necessário, tiver que morrer. Porque sabem que no final dos tempos e no grande dia receberá a coroa da vida. Aleluia. E ele encerra dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Tem um vencedor. Tem aqueles que serão contados como vencedores. Esses, de modo algum, sofrerão a segunda morte. Note que Jesus está falando aqui de uma segunda morte. Esses de modo algum, vão sofrer a segunda morte. Mas vai haver aqueles que sofrerão esta segunda morte. Volte comigo nesse momento ao livro de Daniel. No capítulo 3, onde estávamos. Por isso logo, verso 7. Por isso logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que era abominação a Deus, adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. Verso 8, nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Satanás sempre vai levantar os seus enviados, e eu quero que você entenda que esses daqui estavam no meio do povo. Deus, prepare-se, porque muitos serão levantados nos últimos dias, para denunciar você e a mim, às autoridades, por nós estarmos adorando a Jesus Cristo Senhor, por nós estarmos cultuando ao Senhor Jesus, denunciar a igreja, e muitos estarão no nosso meio, talvez até familiares, amigos, dizendo ao rei, eles falaram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Sabe, rei, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus, preste atenção nisso, há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei. Eles não prestam culto
aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Verso 13, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, eu quero que você atente a esse momento da história agora. Preste atenção, se você não prestou atenção em nada do que eu estava falando até agora, eu quero que você agora, nesse momento, atente a isso. Ele chama esses jovens e disse, é verdade, lembre que quem chamou Sadraque, Mesaque e Abednego foi o rei Nabucodonosor, por meio de Daniel. Daniel os preparou para servir à mesa do rei, para estar ali no palácio. Eles não, de maneira alguma, eles não se misturavam com as orgias, com as festas que o rei dava naqueles dias. Eles se mantiveram íntegros, porque eles eram servos do Deus Altíssimo. Quando todos os outros comiam dos manjares do rei, aproveitavam suas vidas, eles se mantiveram santos. Quando todos os outros estiveram vivendo das benesses do rei Nabucodonosor, eles se mantiveram fiéis a Deus. Eles não se dobraram, eles não traíram a palavra do Senhor, eles não viraram as costas para Deus, mas se mantiveram íntegros. Esses mesmos agora estão sendo chamados pelo rei, pela autoridade máxima, e diz assim, é assim que o rei, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 14, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Veja só, o rei está perguntando algo a eles. E aqui eu quero que você pare para pensar um pouquinho, porque eles estão agora numa situação de risco de vida ou morte. Eles sabiam de um decreto que era prejudicial a eles, que podia levá-los à morte. Todo aquele que não se dobrasse diante da estátua, eles seriam presos, seriam mortos. E agora o rei lhe faz uma pergunta, e eles estão agora diante de uma situação em que eles, se falam a verdade, eles vão ser mortos, vão sofrer as consequências da sua verdade. Se eles pregam a verdade, eles serão mortos. Se eles mentem, se eles não falam nada e obedecem ao edito, ao decreto do rei, eles estão se colocando contra o Senhor, contra a esperança, contra a fé, contra a palavra, contra a vontade de Deus, contra o sacrifício que Deus havia de fazer por meio de Jesus Cristo, contra tudo que está relacionado a Deus e o seu reino. Alô, você está me ouvindo? Você precisa agora se colocar nesse texto e pensar como está a sua vida nos dias de hoje, porque nós não estamos vivendo dias muito diferentes do que aconteceu lá no passado. Quando eu digo isso, eu estou falando e preparando você para os dias que estão por vir. Porque virão dias de perseguições sobre a igreja de Cristo, no Brasil e em outros lugares. Hoje nós estamos vivendo um momento que muitos de nós estamos agradecendo a Deus. O Senhor levantou entre nós um presidente que está sofrendo, está penando na mão dos seus inimigos políticos, está penando na mão daqueles que querem derrubá-lo da sua posição. Ele está querendo governar, ele está querendo resgatar princípios
no coração da população, no coração da nação, mas os inimigos têm se levantado, está escancarado aqueles que querem ver esse governo falir, está escancarado aqueles que estão oferecendo o seu coração ao inimigo das nossas almas, se levantando contra o governo deste país, desta nação. Portanto, aqui eu abro um parêntese e convido você a ainda mais a orar por esta família, por este presidente, por esta pessoa, seja ele quem for, no caso hoje é o Bolsonaro. Orar por ele poderia ser outro, qualquer outro que se levantasse para colocar esta nação nos trilhos, a colocar esta nação novamente num patamar de crescimento, de prosperidade, um patamar de crescimento, aonde as nações da terra colocariam seus olhos e encontrasse aqui uma nação em que nós podemos investir, podemos fazer negócios com eles, porque é uma nação séria, é um povo sério, mas parece que nos nossos dias estão se levantando homens e mulheres que estão cegados pelo inimigo, e ao invés de se unir força para que essa nação seja abençoada, estão se levantando para destruir esta nação. Agora, esse papel é meu e seu. Você não pode esperar que o incrédulo faça isso, porque ele não vai fazer, e ainda que faça, você precisa entender que esse papel foi dado à igreja do Senhor Jesus Cristo, de orar, de interceder pelas autoridades, de cobrir os seus governantes, de orar pela nação, de abençoar a sua nação. Mas eu não estou me referindo apenas a esse presente momento, eu estou me referindo ao que está por vir, porque hoje o Senhor tem nos dado pessoas que têm se voltado para Ele. Hoje o Senhor tem nos dado pessoas que têm buscado a palavra de Deus, que têm mencionado os textos da palavra, ainda que não conheçam, ainda que não saibam exatamente o que a palavra está dizendo, mas da sua boca está fluindo uma palavra santa e poderosa, que ela, para cumprir o seu papel, não precisa de ninguém que o faça, porque ela por si só já faz toda a mudança em sua volta. Deus está dando a mim e a você um tempo de refrigério. Eu estou passando por um momento difícil. Quanta tristeza. Olha as dificuldades. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você reclamar, erga as mãos para o alto e diga: Senhor, obrigado, porque mesmo nesse momento de prova, nesse momento de dificuldade, mas nós temos tido, Senhor, homens e mulheres que têm se levantado para o Senhor, que têm olhado para o Senhor, que têm buscado ouvir a Tua voz, Senhor. Agradeça a Deus por esse tempo de preparo que Deus está dando à igreja antes do terrível e grande dia mau que está por se levantar. Sadraque, Mesaque e Abednego precisavam dar uma resposta ao rei Nabucodonosor. Verso 15. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, Sadraque, Mesaque e Abednego, do cítaro, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Olha aqui uma pseudo ameaça. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus, ou melhor, a pergunta tem que dar mais ênfase, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Grande erro que Nabucodonosor cometeu. Nunca desafie o grande Deus El Shaddai,
o Deus Todo-Poderoso. Nunca desafie o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: oh meu Deus, olha isso, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Aqui, irmãos, estão 3 homens que tinham consciência, convicção de quem era Deus e sua palavra, e suas promessas, as profecias sobre a vida deles e do seu povo. Aqui estão homens diante de um imperador, diante do rei Nabucodonosor, diante de um decreto, diante de uma fornalha que estava acesa para receber os desobedientes. Mas homens cheios de fidelidade a Deus, homens cheios de amor, homens que não sabiam, mas que se enquadram em Apocalipse 3:20, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Homens que representam aqueles que hoje Deus está falando, olhando para mim e para você, e Ele está vendo em mim e você, Sadraques, Mesaques e Abednegos dos dias de hoje. Olha só a resposta deles para o rei: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode, aqui a convicção, a certeza, eles sabem quem eles têm crido, eles sabem quem era o Deus da sua salvação, Ele pode livrar-nos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei, saiba disso. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós ainda assim continuaremos fiel a Ele até a morte, não negaremos o nome do Senhor, não nos prostraremos diante de falsos deuses, ó rei, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina, irmãos, que ele ficou endemoniado de raiva, de ira, porque a Bíblia diz que o seu semblante mudou. Todos nós sabemos que uma pessoa endemoniada, ela fica com o seu semblante transformado. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Havia um costume. Aqui é um detalhe importante, esse número tem um segredo. A história diz que no meio deles, do povo da época, eles sabiam da existência de 7 tipos de demônios, os mais violentos, dos quais eles cultuavam e adoravam. E esse 7 está se referindo a isso. Nabucodonosor resolve mandar que acendesse 7 vezes mais, era uma oferenda a esses deuses, a esses demônios, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que soldados mais fortes? Talvez o rei nem sabia o que ele estava falando, mas Satanás sabia. Assim como tentaram com Jesus mais à frente, no futuro, quando vão colocar Jesus naquele túmulo, e colocam guardas, colocam pedras, porque eles sabiam quem era o Deus a quem eles estavam perseguindo, estavam se levantando. Esses soldados então fortes amarram Sadraque, Mesaque e Abednego e os atiram na fornalha em chamas. E os 3 homens
vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os fortes foram caídos, foram derrubados. Os fortes, os que se acham fortes caíram. Começa aqui a demonstração do poder de Deus, e ai daquele que se levanta contra o Deus de Israel. Logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem bem, porque eu estou vendo 4 homens ali, e eles não estão amarrados, desamarrados e ilesos, eles estão andando pelo fogo. O que é que está acontecendo ali dentro daquela fornalha? Haviam 3 e agora estão em 4 ali, eles estão desamarrados, eles estão ali, parece o quarto como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor, e aqui eu imagino, irmãos, que Nabucodonosor já começou a desconfiar. Aqui eu entendo que os demônios que estavam possuindo ele nessas alturas do campeonato, vazaram, caíram fora. Ele voltou a si novamente, em si novamente, aproximou-se da entrada daquela fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Aleluia! Esse é o Deus de Israel, esse é o nosso Deus. Sabe, querido, eu quero nessa noite que esta palavra incendeie o seu coração, porque mesmo que se apresse os dias finais, mesmo que venham os momentos das tribulações, das dificuldades, e certamente virão, eu quero que você saiba de uma coisa: vale a pena você se manter íntegro, se manter fiel ao Deus de Israel, se manter fiel ao Senhor da sua salvação, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Não o negue na sua vida, não o abandone nesses dias e nunca, nunca, nunca o rejeite, porque o Senhor está prestes a voltar para buscar você e eu e todos aqueles que o fizeram Senhor de suas vidas. Você precisa se manter fiel. Não desista da sua fé. Fale desta palavra, fale do que você crê. Não tenha medo de se curvar diante de Jesus, ainda que se levante autoridades, ainda que se levante governadores desta terra. Esses jovens, eles estavam tão cheios da palavra, tão cheios de fé no Senhor, que a vida deles eles não se importavam mais com a sua vida, no aspecto, se vão nos matar, tudo bem, pode nos matar, mas nós não negaremos, não nos prostraremos diante dos deuses, não nos prostraremos diante do Deus da estátua de Nabucodonosor. Aconteça o que acontecer, ainda que venham dificuldades, ainda que o país passe por lutas, ainda que eu fique desempregado, ainda que não haja fruto na vide, ainda que aconteça o que acontecer, eu todavia me alegrarei no Senhor e manterei a minha fé no Senhor e não vou desistir. Quando o Senhor olha para a igreja de Esmirna, o próprio nome desta igreja, queridos irmãos, ele é um nome sugestivo. As qualidades desta igreja. Esmirna significa bálsamo, perfume. Um perfume que se colocava sobre aqueles que morriam.
Esta igreja, ela tinha sobre o seu nome, o nome do perfume de uma igreja vitoriosa. Uma igreja que viu os seus santos na arena sendo comidos vivos pelos leões, até esgotarem o seu sangue e morrerem. Uma igreja sofredora, mas que não negou a Jesus. Eu pergunto a você, e quero finalizar com isso: você está pronto hoje para ser fiel ao Senhor até a morte? Porque há uma coroa preparada no céu para todo aquele que for fiel até a morte. Há uma coroa preparada para aqueles que não se rendem ao pecado. Há uma coroa preparada para aqueles que se mantiverem consagrados e santos até a vinda do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, venham as fornalhas que vierem, mas continuaremos crendo e mantendo a nossa fé íntegra no Senhor. Quero dizer a você, eu vou orar por você nesta hora. Talvez você que está ouvindo esta palavra seja alguém que reconhece no seu coração que tem andado cambaleante, tem andado longe do Senhor, ainda presente na igreja, mas tem tido atitudes que tem declarado que você está distante do Senhor, mas hoje reconhece que não vale a pena estar longe do Senhor, porque o dia está próximo e se aproxima. O Senhor já começou a levar os seus escolhidos. O Senhor já começou aquilo que está preparado para os últimos dias. É tempo de nós prepararmos a nossa vida para a volta do Senhor Jesus.